Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o primeiro livro dos Crônicas e hoje nós vamos iniciar, com a permissão de Deus, o capítulo 4. O título do capítulo é Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Perez, Ezom, Carmim, U e Sobral. E Reaías, filho de Sobral, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estes são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Giseel, Isma e de Baz, e era o nome de sua irmã Azeleponi. E mais Penuel, pai de Gedom, e Ezer, pai de Uzar. Estes foram os filhos de U, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azum, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naarã. E Naarã deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naarã. E os filhos de Ela, Zerete, Isa e Etnã. E Cos gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabel, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabel invocou o nome de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não sejas afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Passear e a Teina, pai de Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elã e Naã, e o filho de Elás, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezar, Jeter, Mered, Éfer, Jalom. E teve mais a Miriam e Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedom, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni-Arã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Beni-Zoete. E os filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia. Como também Joquim e os homens de
Cozeba e Joás e Zarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubim, Lém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amoel, seu filho, de quem foi filho Zacum, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como os dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladã, e em Azassual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Macabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Birim, e em Saaraim. Estes foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etam, Aim, Rimon, Toquem e Azã, 5 cidades. E todas as suas cidades que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Jaleque e Josam, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jaacoba, Jezoaías, e Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Zirim, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedom, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão habitavam ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filho de Izi, e feriram o restante dos habitantes dos Amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Os filhos de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, desceu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palum,
Ezon e Carmim, os filhos de Joel, Semaías, o filho de Gogue, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Acaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon, também habitou do lado do oriente, até a estrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcar. Joel foi chefe, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiai, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Buz, Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Rubi, dos Ganditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada e enteçavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.660 que saíram à peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Jetum e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja. E habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Seni, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efe, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais, porém transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruiu de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Ganditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Arã, e ao rio de Gozã até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades.
Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, Isa, Hebron, Uziel. E os filhos de Arão, Moisés, Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Bizua, e a Bizua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimás, e Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que executou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei, e os filhos de Coate, Arão, Isa, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeataraí, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Azi, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho, e os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofaí, seu filho, e seu filho Naate, e seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto, na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Emar, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufe, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de
Zeías, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari. Estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizim, filho de Abidim, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Azim, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi, e estes irmãos e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. E estes foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arabaldes que a rodeiam, porque o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, e os seus arabaldes, e Jatim, e Estemoa, e os seus arabaldes, e Ilem, e os seus arabaldes, Dedim, e os seus arabaldes, e Azã, e os seus arabaldes, e Bet-Semes, e os seus arabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arabaldes, Alemete, e os seus arabaldes, e Anatote, e os seus arabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coates, que nasceram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Azé, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arabaldes, e deram-lhe por sorte essa cidade. Da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, eles deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhe deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezé e os seus arabaldes, e Joquimeão e os seus arabaldes, Bet-Oron e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arabaldes, e Bileã e os seus arabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã, e os seus arabaldes, e Astarote e os seus arabaldes, e da tribo de Zacar, Quedes e os seus arabaldes, e Daberate e os seus arabaldes, e Ramote e os seus arabaldes, e Anem e os seus arabaldes, e da tribo de Azé, Masal e os seus arabaldes,
e Abidom e os seus arabaldes, e Ucoque e os seus arabaldes, e Reobote e os seus arabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arabaldes, Amon e os seus arabaldes, e Quiriataim e os seus arabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merarim tiveram da tribo de Zebulon a Rimon e os seus arabaldes, e Tabó e os seus arabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, e Bezé no deserto, e os seus arabaldes, e a Jazã e os seus arabaldes, e a Quedemote e os seus arabaldes, e a Mefaate e os seus arabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arabaldes, e a Maanaim e os seus arabaldes, e a Hebron e os seus arabaldes, e a Jazé e os seus arabaldes. Senhor Deus, muito obrigado por essa leitura, ó Pai. Mesmo com genealogia, nós somos abençoados, porque é a Tua palavra. Com esta leitura nós vemos o cumprimento da promessa do Senhor, que o Senhor vela sobre a sua promessa para cumprir. O Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como o pó da terra. O Senhor falou para Abraão: olha para as estrelas, conta se as podes contar, assim será a tua descendência. E nós vemos essa genealogia e vemos, ó Pai, que a Tua palavra não volta atrás. A palavra que o Senhor prometeu para a Tua igreja não volta atrás. O Senhor prometeu que os sinais seguirão aqueles que creem, ó Pai. E o Senhor tem cumprido a Tua palavra, abençoando os Teus filhos. Que o Senhor vivifica, ó Pai, dando saúde, dando força para cada um daqueles que estão acompanhando esta leitura, ouvindo, lendo, que estão desfrutando destas bênçãos, desta palavra que é viva e eficaz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.